Amados, bom dia. Hoje é dia 2 de julho do ano da graça de 2026. Continuamos a pensar e a refletir sobre este assunto do valor versus preço, como é que eles se relacionam, que lugares devem ter no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. E depois já de termos relembrado que para Deus nós temos muito valor e isso fica evidente no preço que o Pai decidiu pagar por nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então faz sentido questionar-nos qual é o preço, se há um preço a pagar também na nossa vida e qual o valor que Deus tem para nós nesta relação com Ele. E uma forma boa de podermos fazer isso é de irmos à Bíblia, e foi isso que fizemos no domingo também. Irmos à Bíblia e percebemos, através de alguns exemplos, como é que isso pode acontecer na nossa vida e como é que isso pode materializar na nossa vida. Um dos exemplos que nós lembramos está lá em Mateus 26, a partir do versículo 7. Jesus está numa casa e há uma mulher que se aproxima dele e quebra um vaso com um perfume, um vaso de alabastro com um bálsamo puro, muito caro, e unge o Senhor Jesus. E nesse dia aconteceram duas ou três coisas interessantes sobre esse assunto. Por um lado, ela quis pagar um preço, porque Jesus tinha muito valor para ela. E percebemos isso quando ela tem esta atitude, e Jesus valorizou isso. Por outro lado, percebemos que os discípulos não valorizavam tanto assim o Senhor Jesus, ou então estavam distraídos em relação ao que estava a acontecer, porque o pensamento deles foi: aquele preço é um desperdício na pessoa do Senhor Jesus, mas seria bem usado a cuidar de pobres. E por outro lado, perceber que o Senhor Jesus, tanto para um como para outros, continuava a considerá-los de grande valor, porque ele mais tarde veio provar isso na cruz. E portanto, para aquela mulher, Jesus tinha muito valor. E percebemos isso através do valor extremamente caro daquele bálsamo que foi derramado. E aqui, sempre aquela pergunta: qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar por Jesus? Em Mateus 26, a partir do versículo 14, está registado um daqueles aspectos do Evangelho tão difícil de compreender, mas necessário. Lá em Mateus 26, a partir do versículo 14, está a descrição do momento em que Judas vai atribuir um valor, um preço a Jesus. O preço de Judas foi 30 moedas de prata. E percebemos claramente que Judas, apesar de ter passado todo aquele tempo com Jesus, de ter caminhado com ele, ter sido abençoado por ele, Jesus não tinha assim tanto valor para Judas, porque o preço foram 30 moedas. O que nos chama a atenção para um aspecto muito importante: é possível caminhar perto de Jesus, estar perto dele, ser abençoado por ele, ouvi-lo, caminhar com ele, dormir com ele. Quer dizer, tudo aquilo que Judas fez durante aqueles 3 anos e ainda assim não perceber o valor de Jesus. E numa situação em algo inexplicável, poder-se atribuir a Jesus este preço. É possível, aconteceu com Judas, e é possível acontecer hoje nos nossos dias, e certamente está a acontecer. Também neste episódio nós somos lembrados um pouco mais à frente do valor que Judas tinha para Jesus. E podemos perceber que no reencontro ele beijou-o, chamou-o de amigo e mais tarde deu-lhe uma oportunidade de arrependimento, coisa que Judas não quis aproveitar.
Em Marcos 12 temos aquele episódio que temos visitado algumas vezes. Jesus está no templo, em frente ao local onde se colocam as ofertas, e vem uma mulher muito pobre, uma viúva, e coloca duas moedas insignificantes no seu valor. E naquele dia o Senhor Jesus, em confronto também com aquilo que estava em termos de conversa a questionar a atitude dos fariseus e dos legalistas, dos religiosos, naquele dia Jesus valorizou aquela oferta. Ou seja, para aquela mulher, o preço que ela estava disposta a pagar no seu relacionamento com Jesus, com o Pai, com Deus, foi dar tudo. Ela deu tudo. É curioso que tenha ouvido alguns comentários a este texto, tentando inexplicavelmente desvalorizar esta atitude e dizer que o que Jesus está a falar é outra coisa. E o texto para mim é muito claro. Jesus olhou para a oferta daquela mulher e percebeu que o preço que aquela mulher estava disposta a pagar por Jesus, por Deus, era tudo o que tinha. E deu tudo o que tinha. E é dessa forma nós percebemos que para ela Deus tinha muito valor. Muito valor. E Jesus reconheceu isso. Reconheceu isso. Mais uma vez somos questionados no nosso coração o que é que nós estamos dispostos a pagar. O que é que nós estamos dispostos a pagar no nosso relacionamento com Deus. Amados, há um preço a pagar. Jesus foi muito claro. Ele disse que precisamos de negar-nos a nós próprios, tomar a cruz e segui-lo. Se não estivermos dispostos, disponíveis para deixar tudo para trás, em tornar menos valioso coisas importantes da vida, como a família e outras coisas, e segui-lo, nós não estamos preparados para ser seus discípulos. Há, de facto, um preço a pagar. E esse preço vai mostrar, revelar que valor Deus tem para nós, que valor Jesus tem para nós. E esta, mais uma vez, é uma questão que nós precisamos de resolver no nosso coração, na intimidade com o Pai. Deixo este desafio para todos nós, nesta manhã, enquanto nos desafiamos mais uma vez a orar e a cuidar-nos em oração e a depender dele em todas as coisas. Um dia muito abençoado. E até amanhã, se o Senhor assim permitir.